Êxodo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo, esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse monte. Maravilha! Diga aí para o seu vizinho: nós estamos num treinamento avançado de líderes. Como não é líder de qualquer coisa, é para ser líder, para manifestar a glória de Deus sobre a terra, nós precisamos fundamentar o que falamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós, seres humanos, podemos possuir sobre a face da terra. O Senhor Jesus disse: os céus e a terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. E nós temos visto até aqui que a vontade de Deus sempre foi, ainda é e sempre será que toda a igreja seja treinada, edificada, cresça para exercer a obra do ministério. É muito comum, nas mais variadas denominações espalhadas sobre a face da terra, ter uma meia dúzia de homens poderosamente usados, com um pouco mais de conhecimento que a maioria, com alguns dons que manifestam algumas coisas que Jesus diz que quem cresce nele, independente de posição, de função eclesiástica, faria os mesmos sinais que ele fez, e algumas outras obras maiores, independente de dom ministerial. Mas, na maioria das denominações onde a igreja do Senhor acontece, existe alguns poucos ungidos, mega bem capacitados, e esses então são os que contam os maiores testemunhos, são os que trabalham mais do que a maioria. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que esses que já se esforçaram um pouco mais e que, quem sabe, tenham sido dotados dos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, habilitem todo o corpo de Cristo
a também trabalhar para Deus, porque a glória de Deus, a unção de Deus, o respaldo de Deus, a promessa de Jesus em Mateus 28, 18, não vem sobre todo aquele que crê, vem sobre aquele que faz discípulos. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença capacitadora, a presença que manifesta a grandeza do poder de Deus está sobre aquele crente que continua fazendo o que Jesus começou. E Jesus começou a fazer o que sobre a face da terra? O que ele gastou a maior parte do seu tempo fazendo o quê? Preparando os discípulos. Quando Jesus estava operando milagres, os discípulos estavam vendo, todos. Quando Jesus estava ensinando, os discípulos estavam ouvindo e vendo. O tempo todo os discípulos acompanharam Jesus. Eles estavam sendo treinados para fazer o que Jesus fez. Jesus não disse para eles: ide e fazei novos convertidos. Jesus não disse: ide e formai isso e formai aquilo. Jesus disse: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Você pode ser pastor e não ser discípulo, pode ser apóstolo e não ser discípulo, pode ser profeta e não ser discípulo, pode ser evangelista e não ser discípulo, pode ser, o que eu esqueci? Mestre e não ser discípulo. E o relacionamento de Jesus para a salvação e para a manifestação da tua presença, que respalda aquilo que eu faço, é para aqueles que vivem como discípulos. As maiores atrocidades nas igrejas evangélicas não são praticadas por aqueles que têm quase nada de conhecimento, mas justamente por aqueles que ensinam o povo. Por que isso? Porque deixaram de ser discípulos, porque é a presença de Jesus que afasta de mim o gozo pelo pecado, a atração por aquilo que é carnal, por aquilo que é natural. É a presença de Jesus que faz o DNA de Deus se sobrepor ao meu DNA natural. E a presença de Jesus, ela é manifesta em plenitude sobre a vida daqueles que não querem viver deitado eternamente em berço esplêndido. E vamos falar sério, o que é mais fácil, arregaçar as mangas e trabalhar, ou ficar observando e colocando defeito em quem está trabalhando? Dia desses, semanas atrás, eu compartilhei aqui, que o nosso amado irmão que estava cuidando lá do nosso jardim, ele só poda tudo, e agora ele não está mais lá, e o mato cresceu, e nós já estamos vendo que só podar já não é pouca coisa, porque agora nós é que vamos ter que podar. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Quando o outro está fazendo, parece que tudo é fácil, mas vai lá fazer para ver se você dá conta. Colocar defeito no que os outros fazem é fácil, agora fazer o que o outro faz nem sempre é fácil. E é por isso que Jesus quer que nós sejamos discípulos, porque os discípulos são chamados para fazer. Fazer o quê? As mesmas obras que Jesus fez e outras maiores. Esse é o nosso chamado, e essa é a vontade de Deus, que a igreja faça, não apenas o apóstolo, o evangelista, o mestre, o profeta, o pastor, mas a igreja. Também vimos que a igreja na minha casa não é invenção modernista. Também vimos que a igreja na minha casa pode ser chamada do nome que eu quiser: grupo familiar, grupo pequeno, grupo de crescimento, célula, live, group, culto caseiro, culto no lar, do nome que quiser. E esse treinamento aqui é para que nós aprendamos algumas coisas que vão nos ajudar a fazer com que a igreja lá na nossa casa, que vai acontecer aberta ao público uma vez por semana, seja atrativa. Porque é muito interessante, irmãos, que para tudo na vida as pessoas precisam treinar, precisam aprender, precisam estudar. Mas os crentes acham que para ser crente do jeito que agrada a Deus e para servir a Deus não precisa fazer nada. Não é verdade isso. A própria história da igreja primitiva mostra isso. Chegou um momento que os apóstolos precisaram parar de limpar banco, de limpar cadeira, de servir mesa,
Eles tiveram que buscar um pouco mais para então servir aquela multidão de crentes que começou com 120 e, segundo a história, chegou a mais de 50 mil. Rapidinho, mais de 50 mil, foi muito mais do que isso. A história diz, por exemplo, que o jovem Timóteo, para quem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 2 epístolas, pastoreou uma igreja de 300 mil crentes. O texto sagrado não mostra isso, mas o que está em volta do texto sagrado, a história mostra. Como isso? Aonde que tinha espaço naquele tempo para reunir 300 mil crentes? Diga aí para o seu vizinho: na casa de cada um. Então isso aqui não é modinha. Quem aqui está experimentando tirar 30 minutos em casa? Quem está conseguindo tirar uma outra vez? Já está experimentando diferença? Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Irmãos, já está acontecendo diferença em quem está conseguindo tirar os 30 minutinhos por dia. Nem todo mundo está conseguindo todo dia. Eu, por exemplo, tive que confessar que na primeira semana só conseguimos 3 dias. Mas já fez diferença lá na nossa casa. Hoje, então, nós queremos falar sobre a importância do líder para o sucesso da missão. Não tem desgraça maior, irmãos, do que ser um evangélico que tem compromisso só com Deus. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Não tem como você ter compromisso só com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, tem compromisso principalmente com quem está do seu lado. Tem compromisso com o próximo. E uma das necessidades estabelecidas pelo próprio povo a partir da saída do Egito é a necessidade de um líder. Deus mandou que Moisés preparasse o povo, que Deus ia falar com o povo. Moisés então sobe o monte, e o monte fumega, o monte treme, o fogo desce, a glória de Deus se manifesta. Moisés desce do monte, e eu imagino que ele encontrou muita gente borrada, xixizada, e mais coisa que termina com ada. Verdade? Porque Moisés desce do monte, o povo estava tremendo, e o povo falou: nós não queremos falar com Deus. Fala você com Deus, e aí você fala conosco, nós falamos com você, e você fala com Deus. Porque o povo ficou com medo de falar com Deus. Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus, não é esse Deus babaca apresentado na maioria das igrejas da nossa nação. É um Deus que pode ser colocado na... Sai do culto a hora que eu quero. É um Deus que não precisa ser reverenciado, temido. É um Deus que pode ser comprado com dízimo e oferta. Esse Deus não existe. O Criador dos céus e da terra se revelou para aquele povo, e o povo tremeu de medo. E Deus, desde então, Deus aceitou que houvesse intermediação, necessidade de alguém para liderar também o povo de Deus, porque o querer de Deus era falar direto com todo o povo. E Ele faz isso ainda hoje. Mas como tudo na obra de Deus precisa de ordem e decência, Deus levanta pessoas para trabalhar um pouco mais do que as outras, para preparar outras para trabalhar um pouco mais também para Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, a saída do povo de Israel para arrumar a terra prometida foi uma promessa feita há mais de 400 anos. Quem se lembra para quem Deus fez a promessa? Para um velho de 75 anos, casado com uma mulher rabugenta de 65 anos, os dois moravam na casa do pai do Abraão, e já perto dos 100 anos não tinham filhos. Vocês acham que eles viviam cantando louvores, dando glória a Deus, sem ter Espírito Santo, sem ter Bíblia, sem ter pastor? Eu imagino que a Sara não devia ser fácil, porque, irmãos, mulher não é fácil.
Mas homem é mais difícil. Uma pessoa que não é fácil com outra que é mais difícil, dá o quê? Mas Deus aparece para o velho e fala: sai da tua casa, do meio da tua parentela, da barra do vestido do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que a areia da praia. E Deus prometeu para esse velho que a descendência dele ia ficar no Egito por um tempo para se multiplicar. Deus cumpre a promessa, o povo se multiplica e chega a mais de 5 milhões, até que os egípcios chegam à conclusão que esse povo precisa sair do nosso meio. E para cumprir a promessa então feita a Abraão, 4 séculos antes, conforme a palavra que Deus havia empenhado, Deus levanta um líder para conduzir seu povo. Os dias em que Moisés nasceu eram os dias em que todo macho nascido do povo judeu tinha que ser sacrificado. A mãe de Moisés, inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, não, apóstolo, está falando heresia. O Espírito de Deus só veio depois que Jesus veio. Mas Deus está preso a Jesus? Deus está preso ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento? Deus é Deus, sempre foi, sempre será, Ele faz o que quer, do jeito que Ele quer, não está preso a nada. Não está preso a minha teologia, a sua teologia, a minha denominação, a sua denominação, ao meu costume, a sua religiosidade. Deus é Deus. O Espírito de Deus inspirou Joquebede, faz um cesto aí, sela ele com betume, coloca o menino no Nilo, porque eu o escolhi. Diga para o seu vizinho: ser escolhido é bom, mas é duro, hein? Não tem um escolhido na Bíblia que dê uma de bambambam, vida de sombra e água fresca. Aliás, é só olhar para Jesus, né? Perfeito, sem pecado, mas a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Ser escolhido é bom, mas dá trabalho. Diga aí para o seu vizinho: dá tempo de desistir. E vai morar nos quintos dos infernos. Simples assim. Porque a Escritura Sagrada diz que aqueles que olham para trás não são dignos do reino de Deus. Moisés foi escolhido. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesse treinamento aqui, que nós podemos aprender com a história do êxodo, da saída do povo de Deus do Egito, é: Deus sempre levanta pessoas, líderes, responsáveis para realizar seus planos e cumprir suas promessas. Diga aí para o seu vizinho: Deus sempre levanta pessoas, líderes, responsáveis para realizar seus planos e cumprir suas promessas. Quantos aqui conhecem a história de Moisés completa? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Moisés foi separado por Deus no ventre de sua mãe para cumprir essa tão gloriosa promessa. A vida de Moisés foi marcada pela intervenção divina desde o primeiro momento em que ele veio ao mundo. Mas quando parecia que o Moshe estava pronto, Deus precisou enviá-lo para a olaria do seu Jetro. E o Moisés começou a cantar aquele hino: eu desci até a casa do oleiro, e confesso muito me admirei. O oleiro em suas rodas trabalhava, e eu a tempo observava um lindo vaso que ele fez. Uma coisa eu não podia entender: para mim o vaso era perfeitíssimo. O oleiro achou defeito no vaso, quebrou e amassou o vaso e fez um vaso mais bonito. Só depois então eu pude compreender o motivo de eu ali ter descido, para eu ver que não sou nada mais que o barro, e através daquele vaso
Deus então falou comigo, e então ouvi a voz do Senhor, que me disse: eu sou o Deus poderoso, te mandei ali só para te mostrar que eu posso te quebrar e te fazer um vaso novo. Fala para o seu irmão, tem uma boa notícia para você. O oleiro hoje está neste lugar, e seu nome é Jesus maravilhoso. Muitos vasos ele hoje vai quebrar, amassar e modelar, para depois passar no fogo. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo verdadeiro, para toda boa obra preparado, e será sempre usado nas mãos santas do oleiro, nas mãos santas do oleiro, nas mãos santas do oleiro. Diga aí para o seu vizinho, Deus só quebra vaso de barro. Moisés foi para a olaria do seu Jetro. Você sabe por quê? 40 anos no país mais poderoso na terra. Estudou nas melhores escolas. Formou-se como um general, filho da filha de Faraó. Moisés estava pronto. Moisés era um poderoso espadachim. Moisés era um estadista. Moisés era um homem super, mega, ultra preparado. E ele achou que ele estava pronto para fazer a obra para a qual ele foi chamado e que já estava no seu DNA. Ao ver um egípcio judiando de um hebreu, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita e não tinha ninguém, ele foi lá e matou o egípcio. E por causa disso, ele foi lá para a olaria do seu Jetro. Sabe quantos anos ele ficou na olaria do seu Jetro? 40 anos se passaram da fuga do Egito, por querer fazer a obra de Deus na força do braço, até o dia em que Deus apareceu para ele e o comissiona. E o versículo 10 do capítulo 3 que nós já lemos, eu vou repetir, diz assim: vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Quem sou eu? Olha que interessante. Antes, ele não pensou duas vezes antes de matar um egípcio, ele já sabia qual que seria a consequência. Mas ele se achou o cara, ele confiou nele, em tudo que ele aprendeu. E agora, 40 anos cuidando de ovelha, Deus fala com ele, dizendo para ele: vai. Deus não perguntou: você quer ir, querido Moisés? Não. Deus fez com Moisés assim como faz comigo e com você. E nós fazemos com Deus assim como Moisés fez. Vai, eu estou te mandando. Quem sou eu para ser visto com amor? Quem sou eu, Deus? O senhor está enganado, o senhor não está enxergando direito. Passa lá na ótica do Alain, faz um óculos. Como é que eu, pastor de ovelha do sacerdote de Midian, vou falar para o homem mais poderoso da terra deixar a mão de obra principal do seu país sair? Quem sou eu? E Deus diz para ele: eu estarei contigo. Sabe por que Deus confia em você? Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: não é por causa de você mesmo. É porque em Cristo Jesus, Ele está permanentemente dentro de você. Deus confia em você não porque você é bom. Deus confia em você porque Ele mora dentro de você. E se você estiver disposto a glorificá-lo, a honrá-lo, a se tornar tapete, para que Ele seja glorificado, nada nem ninguém pode impedir o que Deus quer e pode fazer através da sua vida, e já está escrito todos os seus dias no livro da vida, desde antes da fundação do mundo.
Quem sou eu? Eu estarei contigo. Líder pronto para ser usado por Deus é justamente aquele que não se acha, que não se vê como pronto, que até vai, mas mais confiando em quem o chamou do que em ter sido chamado. Para quem estou falando isso? Para a maioria dos irmãos que estão aqui. Porque a coisa mais comum na vida dos filhos de Deus é dizer: eu não me sinto preparado. Se prepara para tudo, está pronto para tudo, mas quando se trata de fazer a obra do Pai, a maioria dos filhos de Deus, que são habitados pelo Espírito de Deus, dizem a mesma coisa: eu não me sinto preparado, eu não estou preparado. Fala que nem o Moisés: eu? Quem sou eu? Aí o Senhor diz para você: você é meu escolhido. Fica tranquilo. Se você confiar em mim e confiar pouco em você, vai acontecer. Agora, se você confiar mais em você e quiser me usar, não vai acontecer. Quem está me entendendo, dá um sinal. Você se vê como nada pronto? Então, se você estiver disposto a ser capacitado, habilitado, revestido do poder do Espírito Santo e treinado, Deus fará de você alguém bem-sucedido. Porque quando Moisés falou: quem sou eu? Eu não, Deus. Então Deus não falou para ele: rapaz, você é um cagão, fica aí. Não, Deus não faz assim não. Deus, a Bíblia diz, vira as costas para o soberbo, para o bonzão. Mas quando a pessoa se humilha, a Bíblia diz que ele levanta, ele exalta. Então, se você é do time que não, eu não posso, então é você que Deus vai usar. É você que Deus vai capacitar. É você que Deus vai habilitar. É com você que Ele vai fazer acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. Mas pode ser que ao longo da caminhada, ao longo do treinamento, você descubra que não será bem sucedido como um líder. Escuta bem, nessas 7 terças-feiras, de repente você vai descobrir que não será bem sucedido como um líder, pois durante o treinamento você descobriu que sua função na igreja que acontece na sua casa, na versão multiplicação, será de um bom anfitrião, ou de um aplicado intercessor. Porque a igreja vai acontecer, já está acontecendo na nossa casa em 2 versões, na versão multiplicação e na versão 30 minutos por dia, amém? Na versão multiplicação, é aquela que acontece uma vez por semana, para trazer convidados e alcançar novas vidas. Pode ser que até a 7ª terça-feira, você vai descobrir: não, eu não sou esse aí, eu não sirvo para ser esse líder aí, mas a minha casa está aberta, eu sou um bom anfitrião. Todo dia eu vou olhar no lugar onde as cadeiras vão ficar e vou interceder por aqueles que virão. Eu vou ser um bom anfitrião. Eu vou me preocupar em preparar o lanche, porque a maioria do povo que vem lá no GF, na célula, no culto caseiro da minha casa, vem direto do trabalho. Então eu vou me encarregar em fazer o chazinho e a bolacha maisena. Quem está me entendendo? Porque, irmãos, vamos falar sério, todo mundo vai ser líder? Hã? Não. Mas você pode ser um bom anfitrião? Mas eu nem tenho casa, eu moro num quarto com cozinha e banheiro, tudo grudado. Mas você pode participar de um grupo familiar, você pode participar de uma célula. E ao invés de ser um bom anfitrião, você vai ser um bom intercessor, você vai ser aquela pessoa que anota os pedidos de oração, e não apenas anota, ora todo dia pelos pedidos. E aí na outra semana, no dia do grupo familiar, no dia da célula, a pessoa chega e testemunha um milagre e você passa o certo, Deus operou.
Então, tira da sua cabeça. Isso nem agora na Aliança Cristã vão obrigar a gente a ser líder. Irmãos, nem dízimo e oferta aqui é obrigatório. Nem dízimo e oferta aqui é obrigatório. Você acha que vai ser obrigatório você ser o que você não quiser ser, o que Deus não te chamou para ser? De jeito nenhum. Versão multiplicação, todo mundo entendeu? É o que vai acontecer uma vez por semana, de portas abertas, debaixo de oração, de jejum, de intercessão, para que haja salvação através da sua casa. Ah, mas eu não quero que haja multiplicação. Eu vou abrir a porta da minha casa, mas só para as pessoas que eu gosto. Ô miserável, egoísta, infeliz. Então você não serve para ser líder, para ser anfitrião, para ser intercessor, você não serve para nada. Porque se a salvação que você alcançou só serve para você, pelo amor de Deus. É por isso que muito crente vai para o inferno, sabia? Porque Jesus dá os talentos para a gente enterrar, é para multiplicar. E a Bíblia diz que aquele que enterra o talento que tem, até o que tem vai ser tirado. Quem já leu isso na Bíblia? Dá um sinalzinho aí. Deus falou. E se está escrito, eu creio. A versão 30 minutos, todo mundo sabe o que é, né? Reunir a família toda, ler um texto sagrado, compartilhar, ter um momento de oração em família, exclusivo para a família. O máximo possível dos 7 dias da semana. Mas continuando aqui no nosso treinamento, fundamentado em Moisés. Moisés tentou de tudo para que Deus escolhesse outro em seu lugar. Moisés tentou de tudo. Infelizmente não dá tempo de falar sobre tudo que ele tentou. Mas, no caso dele, ele não foi chamado para ser anfitrião, nem para ser, no caso aqui, intercessor. Ele foi chamado para ser o líder. Aquele que recebe mais respaldo de Deus, mas também aquele que fica na frente da mira do canhão. Aquele que recebe mais respaldo de Deus e que na maioria das vezes experimenta mais da parte de Deus, mas que tem que trabalhar mais do que todos os outros. Porque o Moisés era o líder que tinha que cuidar de quantas pessoas, mais ou menos? Mais de 5 milhões, 2 milhões e 500 mil homens. Era gente para dedéu. Então, Deus unge, Deus capacita, Deus separa, Deus escolhe. Mas Deus escolhe para quê? Para eu bater no peito e dizer, eu sou o cara? Não. Diga aí para o seu vizinho bem baixinho, é para trabalhar. Deus nos escolhe para trabalhar. E aí eu não posso deixar de cantar aquela música do Fernandinho para você cantar junto comigo. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que trabalha. Enquanto nós vamos para casa daqui a pouco dormir, Ele vai continuar trabalhando. E por quem que Deus trabalha? Por todo aquele que nele espera. Por todo aquele que nele crê. Segunda lição. Qual foi a primeira mesmo? Deus sempre escolhe uma pessoa. É Ele que faz, mas Ele sempre escolhe alguém. Faça assim com o seu dedo profético. Você é o escolhido. Segunda lição. Se Deus quiser te levantar como um líder, não teime. Se Ele quiser te levantar, não teime. Assim, você vai facilitar a sua própria vida, você não vai atrasar a bênção dos outros, e você sofre menos e celebra mais. Porque não tem como se alistar no exército de Cristo e não sofrer um pouco. Pergunta aí para o seu vizinho, você sabia disso?
O sofrimento está embutido na vida e vida em abundância que Jesus Cristo veio nos trazer. Está escrito: vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Segunda lição, qual que é mesmo? A primeira é: Deus sempre levanta alguém. A segunda é: se Deus levantou você, não teime. Se você não teimar, você vai facilitar a sua própria vida. Você não vai atrasar a bênção dos outros e você vai sofrer menos e celebrar mais. Como dizem os militares, pega esse bizu. A importância do líder para o sucesso da missão. É impossível negar o lugar e o valor do bom líder para o sucesso da igreja na minha casa. É impossível. Seja a igreja de 30 minutos, ou seja a igreja da multiplicação. A igreja de 30 minutos não vai acontecer se o cabeça da família não se colocar na posição. O cabeça é para ser o homem, mas às vezes o cabeça lá na sua casa é a mulher. E daí? Problema de vocês. O que interessa é que aconteça os 30 minutos. Se acontecer os 30 minutos, até os papéis que podem estar invertidos serão colocados no devido lugar. Porque onde Deus é invocado, o vale de ossos secos se torna um grande exército. Onde Deus é invocado, o que está errado vai ser acertado. O que está morto vai ser ressuscitado. É impossível negar o lugar e o valor do bom líder para o sucesso da igreja na minha casa. E deixa eu repetir aquela pergunta: todos serão líderes obrigatoriamente? Não. Todos terão que realizar o GF, a célula de multiplicação, uma vez por semana? Não. Na obra de Deus, o que não é feito de coração não tem valor nenhum. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. E ainda que eu dê os meus bens, e ainda que eu me deixe queimar em favor de alguém, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não faço, porque o amor de Deus me invadiu, e porque eu quero que a igreja aconteça na minha casa, para que as pessoas que estão perdidas ao meu redor conheçam o amor que eu conheço. Se a minha motivação não for essa, para Deus não vale nada. Então não é por obrigação, é por decisão de permitir que Deus use a minha vida, que Deus use a minha casa, que eu me incomode com pessoas que vão entrar no lugar que eu mais cuido, mas elas vão entrar lá, tomadas muitas vezes pelas trevas e vão sair cheias da luz do Salvador. Muitos vão entrar lá sem andar e vão sair andando. Muitos vão entrar lá sem enxergar e vão sair enxergando. Isso vai acontecer não por causa de mim nem por causa de você, mas por causa do Deus que mora em você e que mora em mim. Deus acredita em nós, irmãos. Ou seja, ninguém será obrigado a ser líder, a ter célula, a ter grupo familiar em casa, a discipular ou ser discipulado. Porém, a oportunidade será oferecida a todos. Usufrua quem quiser. Caminhando para o final. Voltando para o nosso tema de hoje. A importância do líder para o sucesso da missão. Então eu quero destacar que toda casa, todo time, toda instituição, toda organização precisa ter um líder. Todo corpo tem uma cabeça. E quando alguém nasce com duas cabeças, isso é chamado de anomalia.
Não adianta. Um lugar onde tem 3 cabeças, um deixa para o outro deixa para um, e nenhum faz coisa alguma. Toda casa, todo time, toda instituição, toda organização precisa de um líder. E no caso da Igreja de Deus, que acontece na minha casa, fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré, os que lideram são chamados para servir, para liderar, servindo. Eu acho glorioso, irmãos, tremendo, maravilhoso, a profundidade da Escritura Sagrada. Olha que coisa interessante, que o machista não consegue enxergar, e o feminista também não, mas o discípulo verdadeiro e sincero pode até não praticar, mas enxerga. A Escritura diz que o homem é o cabeça, e a mulher é a ajudadora. E a Escritura diz que o cabeça deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. A Escritura Sagrada diz que o cabeça deve estar pronto para se sacrificar ao ponto de dar a vida pela sua esposa. A Bíblia não ensina o cabeça a mandar, a trovejar, a maltratar, a manipular. A Bíblia ensina que o cabeça deve amar. E através do amor firme, através do amor que transmite segurança, ele então vai conduzir a sua esposa para cumprir a profecia dita pelo Criador lá em Gênesis 3. Seu desejo será para com o seu marido e ele te governará. Quando o homem em amor faz isso, a sua esposa vai se submeter ao seu marido, ainda que enxergue todos os defeitos dele, e uma especialidade de toda mulher é enxergar defeito. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem fique só, ele está muito acomodado. Vou fazer para ele alguém que vai ajudá-lo a melhorar todo dia. Foi Deus que deu essa capacidade para a mulher, então a mulher veio para ajudar o homem. E quando a mulher cheia do Espírito Santo para de pingar, de gotejar, de cobrar e começa a estimular, ela percebe que ela tem o poder de fazer o marido ficar bem parecido com Jesus de Nazaré. Quando o homem cumpre o seu papel e ama a sua esposa, quando a sua esposa cumpre o seu papel e ajuda o seu marido, essa casa vai ser uma casa poderosa. E a igreja lá vai se multiplicar. E as pessoas serão transportadas das trevas para a luz do Senhor. Posso ouvir um amém? Os líderes cristãos não devem formar seguidores para si, mas sim discípulos para Cristo, que terão suas vidas fundamentadas nos princípios de Deus e não na vida do líder. A Escritura Sagrada diz que nós temos que manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Apóstolo, eu tenho medo de abrir uma célula na minha casa e eu ainda não estou 100% santo. Quem aqui está 100% santo, levanta a mão. Eu ainda não estou 100% santo e às vezes eu tenho medo de cair. Quem aqui não tem medo de cair, levanta a mão. Mas apóstolo, eu tenho um receio muito grande de ser uma pedra de tropeço. É simples. Você não vai falar de você lá, você vai falar do seu Senhor, do seu Salvador. Você não vai contar a história da sua vida lá, você vai contar a história da vida do Filho de Deus. Você vai fundamentar as pessoas em Cristo. Se você cair, as pessoas que aprenderam de você a adorar a Deus vão te ajudar a levantar. Agora, se você ensinou as pessoas a te venerarem, quando você cair, elas vão pisar no seu pescoço, porque elas continuam sendo pessoas naturais. Porque os naturais seguem os homens, os sobrenaturais servem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então você não precisa ter medo, o que você precisa é praticar aquilo que o líder cristão deve praticar: preparar pessoas para seguir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Posso ouvir um amém? O verdadeiro líder de grupo familiar, de célula, de JGE, assim como todo pastor no padrão de Jesus Cristo de Nazaré, precisa ser, acima de tudo, alguém que cuida das pessoas por amor.
Se você fizer por amor, você não vai ficar frustrado nunca. Por amor a quem? Por amor a Deus, porque nem todo dia a gente está amando todo mundo. Tem dia que nós não estamos amando nem o cônjuge. Com quem aqui já aconteceu de uma vez na vida não estar amando nem o cônjuge? Alguns têm medo do cônjuge e não podem levantar a mão. Mas essa é a realidade. Não, apóstolo, isso é uma heresia. É? E quando você está na rua e apareceu alguém muito gostoso, ou alguém muito gostosa, e você deu aquela olhada e falou, ah, se eu não fosse casado. Hã? Ou aquele dia que você pensou, meu Deus, podia essa criatura ir para os quintos dos infernos. Vai dizer que você nunca pensou? Não, para o inferno eu também nunca pensei, mas para o céu eu já desejei que fosse. Os discípulos, as ovelhas não pertencem a nós. Somos chamados para liderar servindo o rebanho do Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, não tenha medo. Diga aí para o seu vizinho, não tenha medo. Deus vai usar você. Mas em última instância, quem cuida do que é dele é Ele mesmo. Repita junto comigo, o Deus Todo-Poderoso é a pessoa mais interessada em fazer de você um líder bem-sucedido, capaz de cumprir sua missão. Deus Todo-Poderoso é a pessoa mais interessada em fazer de você um líder bem-sucedido, capaz de cumprir sua missão. Se você ousar crer em Deus como Deus acredita em você, certamente você será surpreendido. Minha última pergunta nessa noite, para nós finalizarmos. Você teria agora alguma desculpa para apresentar para Deus? Com o propósito de se eximir do chamado? Você teria alguma boa desculpa agora? Moisés era especialista, aliás, tornou-se especialista em boas desculpas. Então eu quero finalizar compartilhando a última desculpa que Moisés apresentou para o Deus que está te chamando, me chamando e que já nos chamou. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, rapaz, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, Moisés insistiu com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e de língua? Quem fez o surdo e o mudo? Pergunta para o teu vizinho aí: quem te criou?
Responda para ele: o mesmo Deus que chamou Moisés. Fique de pé, por favor. Semana que vem, segunda parte a importância do líder para o sucesso da missão. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Poderoso Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre escolhe pessoas. O Senhor levanta responsáveis, e esses são chamados de líderes. Aqueles que devem trabalhar mais, para aqueles que por enquanto não conseguem trabalhar tanto, serem preparados para trabalhar muito. Obrigado, Pai, porque aqueles a quem o Senhor escolhe, o Senhor é poderoso para capacitar. E por isso eu te peço, livra os meus irmãos e irmãs que aqui estão, de serem teimosos com o Senhor. Livra-me, Senhor, de ser teimoso contigo. Livra-nos, ó Pai, de sermos remissos, demorados em obedecer. E encoraja-nos, ó Pai, com a convicção de que a Tua presença é o fator decisivo, capacitador, surpreendedor. Ó Deus, convença-nos de que para o Senhor não há impossíveis. Ajuda-nos a acreditar que as mesmas obras que Jesus operou, o Espírito do Senhor quer operar em nós e através de nós, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa alegria seja completa, e multidões sejam arrastadas para o Senhor, assim como aconteceu através dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor sabe, como disse nosso irmão Ramon aqui, que nós temos muitas tarefas para cumprir, muitos compromissos, muitos boletos, muitos sonhos, muitos projetos naturais, lícitos, e eu te suplico, Pai, ajuda-nos a realizá-los, mas acima de tudo, Pai, levanta neste lugar um povo que quer praticar, executar obras, as quais podem ser levadas para a eternidade, obra essa, Deus, que é, principalmente, edificar a casa como agência de salvação, para alcançar aqueles que ainda não têm o que nós já temos. Oh Deus Todo-Poderoso, arranca de nós todo medo, dá-nos a convicção de que o povo que precisa de cuidado já é Teu, mas precisa ser informado disso, precisa ser ensinado a viver essa verdade. Tira de nós o medo, Pai, de errarmos, de tropeçarmos, de cairmos. O Senhor é aquele que junto com a fraqueza, com a tentação, manda o livramento de sorte que nós possamos suportar. Encoraja, Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs a crerem de todo o coração que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus do apóstolo Paulo, o Deus do Ramon, o Deus da Alessane, o Deus do João, o Deus do José, o Deus da Maria. O Senhor é o nosso Deus, e nós somos o rebanho do Teu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor. Oh Deus, tira-nos da zona de conforto, Pai. Ajuda-nos a nos movimentarmos para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Ajuda-nos a acreditarmos que sobre nós está o poder para pisarmos em serpentes, em escorpiões e em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano, meu Pai. Ajuda-nos a crermos, Pai, que nós somos as Tuas mãos, as Tuas bocas. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Oh, Pai, leva-nos guardados para os nossos lares, debaixo da certeza que o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos guarda, o Senhor nos habilita. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Deseja a paz do Senhor para o seu irmão. E diga: domingo tem mais. Mas quinta tem grupo familiar, tem célula, tem culto caseiro.